povo eleito, adorando, exaltando e glorificando o seu santíssimo nome. É maravilhoso nós estarmos aqui. Esse é o melhor lugar para nós estarmos neste dia do Senhor, neste ato de adoração. Mais uma vez, muito feliz pela oportunidade, pelo convite do reverendo Darlan, pelo carinho do conselho, aqui na representação desse concílio, na pessoa do presbítero Gumercindo, está ali também o presbítero Adriano. Louvado seja Deus pela vida de vocês e por atestar o convite do pastor de vocês. Queridos, vamos, hoje, antes de continuar, né, estou com minha família, minha esposa Lidiane está ali atrás, minha filha Lana, vieram comigo para adorar a igreja, ao Senhor, com a igreja do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no texto de Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1 aí, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, o capítulo 1. Nós vamos ler só o versículo 17. O nosso sermão será um sermão temático, não será um sermão expositivo, tradicionalmente como os irmãos estão acostumados. E vamos ter esse versículo como texto base. Romanos capítulo 1, versículo 17, como texto base para conectar o nosso tema, nossa proposta, mas vamos andar em outros textos. E eu preciso que vocês fiquem com a Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns textos. Todos juntos? Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Acho que a versão de vocês parece que é um pouquinho diferente da minha. Se vocês puderem ler novamente, ali. Então vamos juntos? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O reverendo Darlan disse assim, olha, você vai pregar domingo lá na minha igreja. Aí eu disse, E qual o tema? Ele disse, você vai pregar sobre a reforma, vai falar sobre a reforma. Ele sabe que é um tema que eu gosto muito, trabalhar sobre a reforma, expor sobre a reforma. E eu disse, mas o que especificamente sobre a reforma? Ele disse, dê seus pulos, em outras palavras. Você sabe. Então vou tentar fazer um resumo dos pilares da reforma. Fazer um resumo dos 5 solas, considerando que os pilares da reforma, esses fundamentos da fé reformada, estão alicerçados na palavra de Deus. A gente vai fazer uma exposição temática, pegando textos bíblicos para fundamentar cada um desses pilares. E a minha proposta temática para a nossa instrução e edificação hoje, meus irmãos, é o seguinte tema: os pilares e o propósito da fé cristã. Mas aí eu acrescentei da fé cristã reformada, considerando o contexto histórico em que nós estamos vivendo, ou melhor, o momento, mês de outubro, comemoração da reforma protestante. Então, eu acrescentei cristã reformada para ser um divisor, algo que venha nos distinguir do cristianismo histórico, o cristianismo com todos os seus viés, com todas as suas interpretações, com todas as suas diversas ideias, focando naquilo que nos representa como crentes, como cristãos presbiterianos. Por isso, nós vamos seguir nessa linha. Falar sobre a reforma, meus amados irmãos, é algo assim que enche o meu coração de alegria, porque tem a ver com aquilo que o Senhor Deus fez na minha vida, especificamente falando na mudança de uma ideia doutrinária, de um pensamento religioso, para uma postura religiosa e cristã mais acirrada ou mais afinada com aquilo que o Senhor Deus estabeleceu na sua palavra. Em outras palavras, foi o tema da reforma protestante que me resgatou de um viés teológico liberal. Eu fui para o seminário pentecostal, fogo puro, de rodopiar, de pular, de participar de
eventos onde havia todo aquele desejo do falar em línguas e etc. Mas quando eu estava, acho que no segundo ano do seminário, bateu um gelo muito grande, né? Um frio, um vento frio, e eu comecei a me encantar com alguns pressupostos teológicos da teologia liberal. Ela começou a me encantar. A filosofia liberal, a filosofia alemã, a teologia alemã, muito gostosa do ponto de vista filosófico. E aquilo começou a me seduzir. E aí o gelo foi aumentando. E aí quando eu fui para o seminário, meu pastor disse assim, mas cuidado, não estude muito não, senão você vai deixar de ser crente. Bom, eu passei por este momento de frieza espiritual por essa sedução da teologia liberal. Mas um dia na biblioteca do seminário, eu me deparei com um livro, que é a Teologia dos Reformadores. E esse livro, Teologia dos Reformadores, naquele momento assim me chamou a atenção. Eu peguei o livro e comecei a ler o livro e gostar das bases. Porque o que a teologia liberal estava fazendo comigo, a teologia pentecostal não dava resposta. Ela não conseguia me livrar dos laços, da garra da teologia liberal. Até esse momento eu não tinha deixado de acreditar em nenhum dogma da fé cristã protestante, mas estava me sentindo muito atraído, eu estava flertando com aqueles pressupostos. Mas lendo a teologia reformada, eu percebi que ela tinha resposta. Eu percebi que as bases que foram utilizadas para construir o edifício da fé reformada eram muito sólidos, muito convictos, muito coesos, muito coerentes com a Bíblia, com o princípio de que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível e autoritativa. Então, com esse contato, o Senhor foi me resgatando. Por isso, é algo que enche o meu coração de alegria, trabalhar esse tema da fé reformada, da reforma protestante. Mas aí, quando trabalhamos esse tema, é preciso responder uma pergunta. Qual a necessidade desse aditivo ou desse adjetivo reformado, dessa palavra complementar na fé cristã? Havia necessidade disso, de fazer essa distinção dentro do cristianismo? A gente precisa então olhar um pouquinho para o período medieval. O período medieval, muitos dizem que é um período improdutivo, um período de baixa intelectualidade, mas isso não é verdade. Não é verdade. A gente só precisa entender que é um período muito longo, muito longo na história da humanidade. Mas não foi um período de baixa intelectualidade. A escolástica, que foi muito trabalhada nesse período, ela tinha desde perguntas que nós consideramos hoje perguntas bobas, bestas, a perguntas profundas, que até hoje o cara está procurando resposta para aquelas perguntas, o nível da sua complexidade, mas também da sua relevância. E foi nesse contexto que a igreja, apesar de estar vivendo contexto de trevas, de dificuldades em compreender e viver a espiritualidade, ao mesmo tempo ela estava indagando sobre a fé cristã, sobre a espiritualidade, sobre Deus, razão, fé. Como é que isso funciona? Uma galera na Europa querendo largar a igreja de todo jeito, comendo sugesta, me permita as expressões, a linguagem, comendo sugesta de filosofia, de Aristóteles, filosofia dos sentidos, filosofia de que tudo é aqui, tudo para aqui mesmo. E essa turma encantada com a filosofia de Aristóteles, dizendo não para a igreja. E aí se levanta o doutor Angelical, que, guardadas as devidas divergências com a fé protestante e reformada, foi um gigante no período medieval para refletir a fé cristã a partir de pressupostos de Aristóteles e dizer para a galera, principalmente da Universidade da França, calma aí, não é bem assim não, vocês estão comendo de todo jeito, sem refletir, sem analisar direito os pressupostos, não há contradição.
É possível achar um caminho que converge. É preciso entender que há uma espiritualidade, sim, é verdade, que há também aquilo que é material, racional, e que não há uma contradição necessária, mas que podemos ter aí um caminho de convergência e não de negação da fé cristã. E a galera então parou e começou a ouvir esse doutor angelical Tomás de Aquino. A igreja respira um pouquinho e a igreja continua avançando. No entanto, o misticismo, as ideologias, as motivações dos corações dos líderes da igreja estava sobrepondo a motivação da adoração a Deus, do serviço a Deus, de uma espiritualidade genuinamente bíblica, porque o que pesava eram as motivações e os desejos deles, e não de Deus. Isso vai ser danoso para a igreja. Daí se nega o conceito de revelação direta de Deus, de autoridade dessa revelação, e passa a ter a tradição, a filosofia como toda a base para o edifício doutrinário, teológico e espiritual da igreja. Assim foi construída a teologia da igreja ao longo dos séculos. Bom, entra também os escândalos, as posturas imorais dos líderes religiosos, a venda de indulgência, simonia, todo tipo de prática que fazia com que o leigo observasse a igreja assim: ô padre, ô bispo, não dá não, porque vocês pregam uma moral, combatem uma prática, mas na vida de vocês fazem o contrário. Essas contradições, além do sentimento nacionalista, além do fortalecimento dos estados, o absolutismo que estava num contexto de dizer assim: olha, na Alemanha não é o Papa que manda, não. Inglaterra já era rebelde desde o seu contexto histórico. Inglaterra já era rebelde, se submetia em algum momento, mas quando via que Roma interferia demais, batia o pé. A Alemanha, os príncipes disseram: não, na nossa casa manda a gente. Esse contexto histórico todo foi preparando o cenário para que Deus levantasse então Lutero e, através de um olhar e de um pressuposto da revelação de Deus, partisse para a briga, tirasse a peixeira da bainha e então começasse aquilo que não foi um movimento pontual de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, mas um movimento aí de 100 anos. O interessante é que Calvino tinha 8 anos de idade quando Lutero começa. Cara, com 8 anos de idade, Calvino com 8 anos de idade quando Lutero começa. E esse menino, que tinha 8 anos de idade, posteriormente se torna aquele que vai alavancar, expandir, de uma maneira muito mais profunda, aquilo que Lutero havia começado em 1517, ou melhor, 31 de outubro de 1517, quando fixou ali no YouTube, no WhatsApp, no Facebook da abadia de Wittenberg, as suas 95 teses. Chamou a turma para a briga, chamou a turma para o debate, chamou a turma para a reflexão. Qual é então o divisor de águas nesse contexto? É a questão hermenêutica, é a questão interpretativa. Eu tenho dito aos nossos alunos de seminário que eles, quando a gente chega no seminário, a gente fica encantado com todas as disciplinas, com os livros. O professor bota lá um monte de livro, teologia sistemática, teologia bíblica, exegese, o cara quer comprar tudo, Pablo quer comprar logo tudo, né? Quer ler tudo. A turma olha muito para o edifício já construído, que é a teologia sistemática, toda bem organizada e estruturada. Mas se você quer ser um bom teólogo ou um bom intérprete das Escrituras, vá para a hermenêutica, vá logo para a exegese, vá para o grego e o hebraico, porque você tendo um domínio relativo dessas disciplinas, você vai conseguir compreender tudo que vem. E você vai ter uma autonomia de analisar pressupostos interpretativos e dizer: opa, está fugindo, isso é histórico crítico, isso é alegorismo, isso aqui é uma postura espiritualista.
Isso não é uma hermenêutica que está fundamentada na palavra. Então, o divisor de águas foi que Lutero olhou todo o cenário e agora, depois do seu doutorado em teologia, com base nas escrituras, ele olhou para a igreja e com todo o conhecimento prévio, teológico e filosófico, fazendo uso das ferramentas de grandes pensadores do período medieval, ele olha e diz assim, opa, não é assim não. É somente a escritura. É somente a Escritura, é por meio da Escritura que a igreja vai de fato viver, experimentar a verdadeira espiritualidade. Então vem a pergunta, por que os pilares de propósito da fé cristã reformada são importantes para a nossa vida cristã, para a nossa espiritualidade? Por quê? Porque esses pilares, eles estão tão entranhados na própria revelação de Deus para nós, e eles são necessários, absolutamente necessários, para que todo o desenvolvimento intelectual e espiritual da igreja esteja em harmonia com aquilo que Deus revelou de si mesmo. E o primeiro passo é crer, absolutamente crer, no sola Escritura. Se você se diz cristão protestante e não crê no sola Escritura, você está andando sobre areia. Sobre, como é que chama aquele, areia movediça, né? Você está em perigo. Há um movimento muito grande nos nossos dias de jovens que estão saindo da igreja protestante para o catolicismo. Vocês já viram isso? Porque estão encantados, por exemplo, com a filosofia de Tomás de Aquino. Lendo a Suma Teológica de Tomás de Aquino, vendo aquelas vias racionais da existência de Deus proposta por Tomás de Aquino. Poxa, isso aqui é massa. Agora, se lê esse Kant detonava boa parte da argumentação, mas aí deixam de lado. Então, estão encantados. E quando a gente vai, pastor, tratar isso com um membro da igreja que está nessa transição, o cerne é esse. O que é a Bíblia para você? Aí ele vai logo dizer, eu acho que a igreja tem razão na tradição e no magistério. Você percebe que para ele a Bíblia já não é mais a base, já não é mais a sola Escritura. E assim, se ele não se submeter ao sola Escritura, não vai adiantar nada, a não ser que o pastor só ore. Aqui eu não tenho como lhe aconselhar mais, vou só orar por você. Porque se você não crê no somente a Escritura, e toda a Escritura como base, como fundamento para a fé cristã, para a espiritualidade verdadeira, nada que eu venha dizer, nada que eu venha falar, fará sentido e você vai aceitar. Portanto, Lutero, entendendo isso, ele trabalha nessa perspectiva. Todo conhecimento espiritual tem que nascer, tem que ser extraído, tem que vir das Escrituras. Afinal de contas, servimos um Deus que se revelou, servimos um Deus que mostrou ao homem quem Ele é, qual é o seu propósito, o que Ele requer do homem. Sim, servimos, esse Deus existe. Então a base não pode ser as diversas especulações filosóficas, nem a tradição dos homens que estejam divorciadas desse parâmetro. Tem que ser a própria Escritura. Daí por isso foi tão avassalador o discurso de Lutero. Daí foi tão potente as argumentações de Lutero, porque ele não saía desse princípio, desta base, somente a Escritura. Por que somente a Escritura? Porque o somente a Escritura é fundamental e necessário e urgente para nós. Primeiro, porque o conhecimento redentivo exclusivamente vem por meio dela. Vem por meio dela. Se alguém fizer a pergunta assim para você, e aquelas pessoas que morrerem sem ouvir do Evangelho, sem ouvir da palavra, o que acontecerá com essas pessoas? Elas estão condenadas, ou há uma forma de Deus salvar essas pessoas que desde o início do mundo até agora estão sem ouvir, em muitos lugares, essa mensagem? Você estaria confortável, convicto de dar a resposta? Você saberia qual era a resposta para essa pergunta? Bom, se você for pela filosofia humana, vai ter outros caminhos. Mas se você for só a Escritura, não há nenhuma base para que essas pessoas sejam salvas. Já pensou nisso?
Você já pensou? Que tem muita gente que estão morrendo sem ouvir o Evangelho, e se você, por implicação bíblica, crê na sola Escritura, você não tem a mínima possibilidade de defender que essas pessoas foram salvas de alguma maneira. Por que estou afirmando isso? Porque partir do princípio do sola Escritura é construir a doutrina na própria Escritura. O que é que a palavra do Senhor Deus nos diz? Vamos ver Romanos capítulo 10, versículos 13 e 14. É por isso que eu disse que nós vamos ler textos. Depois, no final, se você discordar, pode me pegar ali na porta e indagar. Porque o conhecimento salvífico vem exclusivamente por meio da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículos 13 a 14. A palavra do Senhor nos diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, vamos ler juntos? E assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Que fé é essa? A gente vai trabalhar a fé um pouquinho mais à frente. Mas o apóstolo Paulo está aqui tratando do contexto de redenção, do contexto de salvação. Paulo não está trazendo um conceito novo de salvação, uma ideia filosófica que ele leu nos filósofos da época, da literatura antiga grega. Paulo está aqui novamente reforçando um conceito bíblico. Que conceito é esse? Jesus disse o quê? Eu sou... Ninguém vem. Como que o ser humano tem o conhecimento de Cristo? Como que a humanidade tem o conhecimento de Cristo? O conhecimento de Cristo, ele vem pela revelação especial. Na teologia nós estudamos o conhecimento criacional da natureza e o conhecimento especial. São os dois tipos básicos de revelação de Deus. O conhecimento natural, o conhecimento da obra criada, ele manifesta a existência de um Deus com seus atributos de poder, de domínio, de sabedoria, de inteligência, de organização e etc, etc. Esse tipo de conhecimento, os filósofos conseguiram, por meio de abstrações, chegar em algum determinado ponto. Quem aqui já leu, por exemplo, o conceito ontológico de Parmênides? Quando ele fala que o ser que é primeiro não pode estar em movimento. Porque o ser primeiro, se estiver em movimento, como era a tese dos outros, ele é mutável. E se ele é mutável, ele não pode ser. E o cara não cria no Deus das Escrituras, mas, em alguma medida, manifestou um conceito correto acerca de Deus. O apóstolo Paulo em Romanos diz, olha, a criação, com toda a sua dinâmica, ela manifesta a existência de Deus, de tal maneira que os homens ficam indesculpáveis diante dele. Ou seja, a revelação natural, ela manifesta a existência de Deus e ela maximiza a ideia de condenação. O homem é culpado, porque ao invés de buscar esse Criador, ele vai para a criatura na sua loucura. Mas o conhecimento revelacional, ou melhor, o conhecimento natural, não é um conhecimento redentivo. O conhecimento redentivo se dá por meio das Escrituras. A Igreja Católica pegou o conhecimento criacional como base para a redenção. É tanto que nas 5 vias de Tomás de Aquino, para defender a fé pela razão, ele usa argumentos cosmológico, moral, e por aí vai, para mostrar que é possível, por meio dessa observação, o homem encontrar Deus.
Segundo a Escritura, isso é impossível. É impossível porque Cristo é o único caminho. E Cristo só é revelado nas Escrituras Sagradas. Cristo se manifesta de forma redentiva na Escritura Sagrada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí talvez você diga assim, mas eu nunca li a Escritura e eu creio em Cristo. Alguém pregou para você, você ouviu um rádio, você ouviu uma música, e aquela palavra veio, uma citação do Evangelho, alguma coisa chegou em você. Ou você tem uma análise não correta do momento em que Deus lhe redimiu. Às vezes você visitava a igreja, alguma coisa assim, não tinha contato com essa fé bíblica. De repente, em algum momento você se achava que já era salvo, mas ainda não. Em outro momento foi que Deus tocou pela palavra em seu coração e lhe redimiu verdadeiramente. O que eu estou dizendo é que não há salvação se não for por meio da Escritura Sagrada. Lutero levantou essa bandeira. Lutero defendeu esse conceito. E esse conceito ia diretamente na contramão do que a Igreja Católica defendia, porque ela estava alicerçada na fé de Tomás de Aquino, que é possível por meio do conhecimento o homem chegar a Deus. Mas Paulo em Romanos diz que isso é impossível. Repetindo o conceito de Jesus, quando diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O apóstolo Paulo também em Coríntios, ele diz assim, o homem natural, quem é o homem natural? O homem que não nasceu de novo. O homem que não tem a compreensão espiritual. É o homem em Adão, tão somente em Adão, não regenerado. Paulo diz, o homem natural não discerne, não compreende as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais, elas são compreendidas, elas são discernidas espiritualmente. E ele faz então um contraste com aquele que tem o Espírito, com aquele que nasceu de novo, e este agora sim vai compreender as coisas espirituais, por causa da obra regeneradora do Espírito Santo na vida dele. Mas o homem sem este ato, Efésios 2, ele está morto em seus delitos e pecados, e ele não consegue enxergar a beleza da cruz. A cruz não é bela. A cruz é falácia, a cruz é historinha, Cristo é coisa de alienados, Cristo não é Deus, Cristo é loucura. Bom mesmo é seguir os pensadores. Cristo é loucura. A gente só enxerga a beleza de Cristo por causa da ação do Espírito Santo em nós. A Bíblia, esse livro aqui, mais de 2000 anos, só faz sentido para nós por causa da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Sem isso, é letra morta. É vazia. Não há como o homem ser redimido se não for pela Escritura Sagrada. O Espírito Santo agindo, aplicando a palavra de Deus e aquele que é o nosso Redentor. Por que então é um pilar da fé cristã reformada? Porque ela é fundamental para a nossa fé. Sem a palavra de Deus, sem a Escritura Sagrada, não viveríamos uma espiritualidade correta. Estaríamos no mesmo patamar das diversas religiões que estão aí à nossa volta. Por isso Romanos trata bem isso. Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12. Eu vou tentar ser mais rápido, porque tem que resumir esses 5 solas. Gálatas capítulo 1, 11 e 12. Olha, eu vou permitir que se algum irmão achar o texto rápido, pode ler em voz audível. Pode ler bem alto para a gente. Perfeito. Isso é um conceito, se a gente for puxar para a filosofia, isso é um conceito filosófico. O apóstolo Paulo está fazendo distinção sobre aquilo que é origem do conhecimento. Fontes de conhecimento. De onde procede as fontes do conhecimento do ser humano? Na perspectiva do homem sem Deus, de tudo aquilo que é material, que é visível, que é palpável, né? Daquilo que é externo ao homem, ambiental, né? Ambiente é o que não está dentro, o ambiente, né? Então ele pega pelos seus 5 sentidos, ele, como defendia ali, ele absorve tudo isso e ele constrói o seu conhecimento. Então aqui é a fonte do
conhecimento. Você pode ter várias divergências de como isso se dá, e vai ter, mas em suma todos os homens que fazem esse tipo de afirmação divorciado de Deus vai ter isso como base. Mas aqueles que seguem as Escrituras entendem que existem duas fontes diretas. Essa fonte, e que ela também diz respeito a Deus, porque não há conhecimento fora de Deus, ainda que o homem não creia em Deus, esse conhecimento reflexivo, crítico, científico, é a graça comum de Deus, mas há um conhecimento especial e ele é revelacional, ele é entregue. E aqui Paulo está reafirmando isso. Paulo está dizendo, eu não estou aqui com historinha de pensadores. Eu não estou aqui tentando persuadir vocês através da minha intelectualidade, do meu conhecimento, daquilo que eu estou aqui no poder do Espírito Santo. Eu estou aqui guiado por Ele, e tudo que eu estou pregando está conectado com o que Ele me revelou, com o que Ele trouxe para mim. E Paulo está falando a respeito de salvação e do crescimento espiritual do povo de Deus. Sem a Escritura Sagrada, não há genuína espiritualidade, não há fé cristã, tudo é só expressões religiosas vazias. Então, por isso Lutero afirma isso em alto e bom tom. Veja 2 Pedro, alguém leia também rapidinho, 2 Pedro capítulo 3, versículos 15 e versículos 16. Então, primeiro ponto, por que esse fundamento, esse pilar é tão importante para a fé cristã reformada? Porque ele é a base da nossa espiritualidade. Ele é a base da nossa espiritualidade. 2 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16 do texto sagrado. Quem abriu aí também pode ler rapidinho? Pode ler. Interessante, ele iguala os escritos de Paulo aí, ele canoniza os escritos de Paulo, ele iguala os escritos de Paulo às escrituras sagradas, que é o Antigo Testamento aí. O Novo está em desenvolvimento. Ele igualou. Ele admite que Paulo era um cabeção, que Paulo andava no mundo da época, em tudo quanto é lugar. Ele admite que era difícil entender o apóstolo Paulo, a sua teologia, a forma. Mas ele reconhece que o que Paulo escreve tem a ver com redenção. Quando ele diz, estes ignorantes, ignorante aqui é o rebelde mesmo, não é a ignorância no sentido da pessoa não ser letrada e etc. Está falando daquele que se opõe à fé, daquele que rejeita Cristo, daquele que não abraça a fé cristã. E ele está dizendo assim, olha, esses aí deturpam para a sua própria condenação. A expressão condenação aí está relacionada a se não pertencer a Deus, ou seja, o sujo surge-se cada vez mais. É a ideia de perder, de ficar alienado, de não conseguir enxergar na palavra de Deus a cruz, a dinâmica da salvação, o caminho redentivo, aquilo que a palavra religião significa de forma básica, o religar, a religação do pecador com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a Escritura Sagrada, ela é pilar na fé cristã reformada, porque ela é a base para toda a nossa espiritualidade. E aí vem uma aplicação direta. O que é que a gente faz com a Escritura como crente? Qual é a nossa relação com a Escritura? Com as Escrituras Sagradas. Às vezes, quando a gente entra no seminário, a gente lê mais livros de teologia do que a Bíblia Sagrada. Rapidinho, certa feita eu estava dando um curso para 2 seminaristas que iriam participar de um exame para serem ordenados pastores. E aí eles, de outra denominação. E a gente trabalhou a teologia, todos os temas que foram propostos para que eles estudassem. Estudaram. Fiz vários simulados. Botei o nível dos seminários da IPB para eles, para apertar bastante. E aí foram para a prova. Aí foram reprovados. Aí voltaram, pastor, a gente foi reprovado. Mas por que vocês foram reprovados? Eu fiz vários simulados com vocês foram bem nos simulados,
E eu estava fechando todas as brechas, pensando como um pastor também, né? Um professor e como um pastor. Bom, eu participo dos concílios da nossa igreja, as perguntas são nessa linha, então eu comecei a fechar as brechas. Aí, e o que foi? As perguntas fizeram sobre Bíblia, a gente não respondeu nada, vergonha na cara. Devia tomar uma surra de chicote, tinha que ser reprovado mesmo. Ou seja, se preocuparam tanto com teologia sistemática, teologia bíblica, com os conceitos acadêmicos, que esqueceram. E o concílio, Bíblia, 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 Bíblia. Não respondiam nada sobre Bíblia, sobre o conhecimento bíblico. Como é que vai ser um pastor? Como é que vai conduzir e alimentar o rebanho do Senhor? Portanto, é indispensável, é importante, fundamental que a gente tenha apego à palavra de Deus. No nosso corre-corre, na nossa dinâmica, no nosso piloto automático, a gente tem negligenciado muito a palavra de Deus, e eu falo isso por mim mesmo. Eu deveria ser muito mais apegado a essa palavra, em todos os aspectos, mas negligencio muito. E isso também é algo que é muito comum na igreja, no povo de Deus. Não somente nas ovelhas, mas nos pastores também. Se é fundamental para a nossa fé. Qual atitude nós devemos ter? Não responda em relação à palavra. Segundo, em relação à palavra, porque a palavra, ela, pela ação do Espírito Santo, é que produz a santificação. Você quer ser santo como o santo é o Senhor? Não é participando de eventos. Não é participando de eventos soltos, sabe? De monte, de vigílias, dessas coisas. Não. É lendo as Escrituras Sagradas. Você quer ouvir a voz de Deus, aí parafraseando Augusto, leia a palavra. Quer ouvir a voz alta, leia em voz alta. Quer ouvir a voz do Espírito Santo, leia a palavra em voz alta. Porque é por meio da palavra, na ação do Espírito Santo, que o Senhor vai trabalhando em nosso coração, que Ele vai desconstruindo os nossos achismos, nossas ideologias, nossas ideias rasas, vazias. Vocês acham, estamos num período eleitoral, vocês acham que a igreja cristã, ela não tem base para se posicionar politicamente? Nós temos base para se posicionar politicamente, filosoficamente. A gente evita certas posições por causa ainda que a igreja, no seu contexto, tem dificuldades em algumas coisas. E aí a gente ora, a gente vai, pastor, pisando em ovos muitas vezes. Mas você acha que a igreja não tem postura para isso? Tem. Ela tem conhecimento suficiente para analisar os princípios bíblicos e olhar para as ideologias políticas e sim fazer uma carta pastoral e dizer, crente, isso aqui não, porque isso aqui fere isso. Se a igreja não tem essa autoridade, ela não tem autoridade nem de pregar a palavra. Porque pregar a palavra é confrontar um mundo de ideologias e de mentiras, é afirmar valores absolutos. Temos sim, aí só tem esse cuidado, essa paciência, e ora muito para que Deus vá conduzindo as nossas mentes e os nossos corações nesse processo. O Espírito Santo atua nos santificando. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Esse texto é um texto bem importante para fundamentar esse ponto, e eu vou correr mais um pouquinho. A palavra diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça. E eu vou resumir, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É por meio da Escritura Sagrada, é por meio da palavra. Quer crescer espiritualmente, quer viver de forma coerente, quer experimentar uma espiritualidade autêntica, pé no chão, com firmeza, alicerçada, sem que os ventos de doutrinas e as falácias do mundo lhe empurrem para lá e para cá. Estude, leia a palavra com cuidado, com zelo, com atenção e, acima de tudo, com espírito de oração. Fazendo isso, você crescerá cada dia na espiritualidade que Deus requer de você, que Deus requer para a sua igreja. E se a Escritura é base, o edifício é construído doutrinário. Daí vem o segundo pilar. Se eu tenho a Bíblia como verdade absoluta, se eu tenho a Bíblia como, de fato, a palavra inerrante, infalível, aquilo que nasce dela como verdade, eu devo acatar, receber e crer. Correto? Se ela é a minha única regra de fé e prática.
Ainda que eu faça uso de livros, de outros temas, do conhecimento diverso, e isso é bom, não é ruim, mas se ela é a base, tudo que de fato foi extraído dela. Daí, com esse pensamento, Lutero defende, os reformadores defenderam somente Cristo, diante da estrutura católica que agregou muitas coisas, não é somente Cristo. É o Papa, é Maria, João, José, é Moisés, é Abraão, é Isaac, é Jacó. Tem até uma música do Nelson Ned que ele fala de todos eles e depois diz assim, não é ninguém, diz, é Jesus. É somente Cristo ali sendo proclamado naquela poesia, né? É somente Cristo. Mas é somente Cristo em quais aspectos? É somente Cristo em primeiro lugar porque Ele é o Salvador. Não há salvação fora de Cristo. Olha como tudo está conectado. Não há salvação fora de Cristo. Você sabe por que não há salvação fora de Cristo? Sabe, tenho certeza. A gente pode dizer assim, Jesus é o meu Salvador. Eu tenho certeza que Ele é o meu Salvador, certo? Mas você sabe como se dá esse processo? Como que aconteceu isso? O que foi feito para que de fato Ele efetivamente fosse o nosso Salvador? É muito profundo esse assunto. Daria aqui várias exposições. Em suma, Ele é o nosso Salvador, porque no momento que na eternidade Deus quis salvar pecadores, somente Ele poderia fazer isso, e não no seu aspecto só divino, mas teria que ter também um aspecto humano. Daí o Catecismo Maior perguntar, por que o mediador tem que ser 100% Deus e 100% homem? A gente olha assim e acha que a resposta é fácil. Rapidinho, uma vez num concílio, Darlan vai me matar, eu acho que eu vou para domingo que vem para concluir, viu? No concílio, a gente examinando um candidato formado no seminário para ser pastor. E todo mundo fazendo as perguntas teológicas, e ele respondendo. Aí um pastor chegou, abriu o catecismo e fez essa pergunta. Por que o mediador tem que ser 100% homem e 100% Deus? Rapaz, esse cabo gaguejava. Toda a resposta que ele dava não se encaixava, chegava perto, beirava, mas não conectava. E o pastor sério sentado, não é isso. E os outros começaram a ficar, porque já pareciam que já estava acontecendo um certo constrangimento. Eu era o tutor do candidato, isso não vai me envergonhar não, você vai ter que responder essa pergunta para ele. Bom, a gente olha o catecismo e é bem direta e prática, mas a resposta não é simples. É uma resposta profunda. Ele é 100% Deus, Ele é 100% homem. Se não fosse assim, era impossível o ser humano ser salvo. A gente está louco, pastor? Deus é soberano, Ele é poderoso. Oxe, não há nada que Deus não possa fazer. Como é que o Senhor diz que Deus não poderia salvar o pecador se não fosse dessa forma? Resumindo, porque Ele não pode anular o seu eu. Ele não pode contrariar o seu eu. E eu poderia dizer assim, que o Deus ele é limitado a si mesmo. Agora, o que é ser limitado a si mesmo na divindade? Vocês entenderam o que eu disse? Significa que Deus não pode ir além do que Ele é, do seu caráter. Não pode ser contrariado. Os atributos são todos harmônicos. No momento que Ele quis salvar, e a justiça quebrada era a justiça dEle, que é santa, que é perfeita e que é eterna, um simples homem não era capaz de satisfazê-la. Aí o próprio Deus tem que satisfazer. Mas Ele não podia ser só Deus, porque senão Adão ia dizer, aí não vale. Aí não vale. Como representaria a humanidade? Daí a kenosis, esvazia-se da glória, sendo Deus, e sofre tudo que nós sofremos, todas as nossas angústias, dores, depressão, ansiedade, sabe? Da alma, tudo, sem pecar. Faz a cruz passivamente, obedece à lei ativamente, passivamente vai para a cruz e com toda autoridade diz para o Pai, Tetelestai. Eles não devem nada, está pago. Aí Lutero pegou esse conhecimento teológico aqui e saiu pulando, gritando no meio da rua. Ele saiu doido. Ele saiu não, Ele saiu, meu Deus do céu, que coisa fantástica. Sabe por quê?
Porque o cara era atormentado. Lutero, se ele cobiçasse o bolo do colega de cela, ele ia para o chicote, se martirizar porque cobiçou algo que não era dele. Se não apagasse a lamparina no horário, ele ia para o confessor. Bota aí umas 100 chicotadas, porque eu não apaguei. Ele vivia na tese romana desses pagamentos, desses sacrifícios, para obter o perdão e a justiça. Ele era atormentado. Aí agora ele se depara com esse brilho, de que a justiça que se revela de fé em fé no Evangelho não é a justiça dele, humana, mas é a justiça de Cristo, tão somente de Cristo. O que ele faz? Aí ele vai para a galera. Aí ele ficou vislumbrado. Aí o coração dele, aí como resultado vem o quê? A igreja, o povo precisa saber disso. O povo precisa conhecer. E aí vem a teologia da cruz. Aí vem a teologia de Cristo. Somente Cristo como nosso Salvador. Não há outro caminho, não há outro meio. Ele pagou, Ele satisfez a justiça plena, perfeitamente. E quando alguém disser para você, se eu perguntar a você, meu irmão, você tem certeza da salvação? Pode dizer, tenho sim. Sou salvo sim. Você é arrogante, não sou não. Porque não foi eu que paguei não. Quem pagou foi Cristo. Foi Ele que morreu em meu lugar. Foi Ele que me deu a vida, porque era um miserável pecador, incapaz, cego, morto, não tinha esperança, não tinha nada. Mas ele, ainda assim Ele olhou para mim, sem ver nada, me amou e me deu a sua graça, a sua salvação. Daí você sai de Cristo, eu estou sendo bem rápido, para o terceiro pilar, fundamento da fé, o somente a graça. Somente a graça. Tem uma canção que diz assim, eu acho que eu já cantei aqui. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Os antigos tocavam bem, né? Cantavam teologia, né? Pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Pense, se você quiser uma partezinha, é impossível, mas se você desejar, você está pecando, afrontando a Cristo. É como se você estivesse dizendo para Ele que não foi suficiente. Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Isso é jogar lama na cruz de Cristo. Olhe, nós reformados, presbiterianos, cremos que os nossos irmãos, que os arminianos são nossos irmãos. A gente crê. Porque a gente também evita certos confrontos mais profundos. O Sínodo de Dort, não. O Sínodo de Dort declarou que o arminianismo é uma heresia. Aí você diz, poxa, por quê? Porque eles entenderam que a implicação da tese lançava por terra os méritos, a eficácia e os efeitos da cruz. Daí eles declararam que o arminianismo era heresia. Nós dizemos assim, Senhor, é porque eles são equivocados nessa questão aqui. A gente leva para esse lado. E aí vamos caminhando. E deixar que o juiz... Acabou. Eu acho que essa postura ela é mais sábia. Né? Não sei, eu acho que ela é mais um... Deixa que Deus resolva esse negócio. O ponto é que a salvação é pela graça. No contexto medieval, também era pela graça. Vocês sabiam disso? A Igreja Católica entendia que a salvação era pela graça. Só que a graça, havia toda uma construção de ideias sobre a graça, que eles mesmos divergiam, alguns teólogos católicos, mas o que predominava era o seguinte: Deus concedeu a graça a todos os seres humanos, de em algum momento, ter a condição de aceitar a graça, ou rejeitar a graça. Ou seja, a depravação total, Agostinho
predominou no período medieval, até que depois foi mudada em alguns pontos. A igreja acreditava na tese de Santo Agostinho e condenou Pelágio como herege. Então, depravação total. Ok. Se a depravação total é a incapacidade do homem voltar-se para Deus, decidir-se por sua salvação ou não, e no caso o homem é depravado nesse sentido, ele não consegue, como é que fica então a recepção a essa graça? E alguns teólogos começaram a filosofar, né? Pegar conceitos filosóficos e tentar encaixar, os arrumadinhos, né? Encaixa aqui, olha, eu acho que é aqui. E gerava os debates, as discussões. Aí tinha um outro que dizia assim, não tem jeito não, rapaz, você mexe para lá, mexe para cá. A graça é uma só. Ou ela é irresistível ou ela não é. Porque quem vai defender graça irresistível não é os reformadores, não, necessariamente não. Vocês pensam que eles criaram, foi? Eles beberam em alguns cabeções antes deles. Como o próprio Santo Agostinho, que foi arminiano. Arminiano usar para Agostinho é um anacronismo terrível, né? Que defendia o livre-arbítrio, mas que depois voltou o seu olhar para a predestinação, entendeu que aquilo que de fato era a doutrina. O ponto é que a ideia era que Deus dá a todo ser humano a capacidade de rejeitar uma graça que habilita a rejeitar ou aceitar a graça, que é base da doutrina arminiana até hoje. Então, quando você questiona alguém que defende essa questão da salvação, diz, não, é por graça mesmo, mas quando você conversa detalhadamente, você vai perceber que não é. Aí Lutero e Calvino dizem, que conversa, rapaz? A graça é uma só, e essa graça não pode ser resistida. Ela é a graça de Deus, porque não há mérito em nós, é Cristo, tão somente Cristo, é o Espírito Santo que opera. A justificação, ela é penal mesmo, não vá nessa ideia dos YouTubes aí não, é uma justificação penal. Cristo pagou o preço, sofreu em nosso lugar, nos substituiu, substituição penal mesmo, recebeu a ira em nosso lugar, e a graça é graça para nós, porque não fizemos nada, mas foi cara, porque Ele pagou. E ela é irresistível. Quando ela chega no tempo de Deus, abre-se os céus. E o orvalho redentivo de Deus inunda os nossos corações. E aquilo que era loucura, que era besteira, que era alienação religiosa ou filosófica, passa a fazer sentido. A ponto de você até morrer por isso. Por essa verdade. Por esse evangelho. E aí Paulo aos Efésios capítulo 2, ele diz, pela graça sois, por meio da, e isto não vem, é dom de Deus. E então o povo, quando ouvia os reformadores com essas teses, o que é que eles faziam? Saíam tocando tamborim no meio da rua. Graças a Deus, estamos livres da opressão, do jugo, da escravidão, do medo, do terrorismo. Estou salvo, estou perdido, estou salvo, estou perdido, estou salvo, estou perdido. Quem aguenta um negócio desse, pelo amor de Deus? Quem aguenta isso? Se tivesse a psicologia já como profissão naquela época, cara, porque a crise daquele povo era gigantesca. Estou salvo, estou perdido, estou salvo, estou perdido. Ansiedade lá em cima. Aí Lutero vem com essa palavra, que inundou os corações. Agora, sabe o que aconteceu? Eles morriam por Lutero. Morriam por Lutero. Não vai não. O Papa não manda mais aqui não. E Deus usou essa plenitude para blindar, proteger e fazer com que a fé se expandisse. É pela graça, meus irmãos. Você não pode fazer nada, absolutamente nada. E se desejar, estás pecando contra Cristo. Pense bem. Quarto, somente a fé. Vamos lá. Romanos 1,17 é o texto, né? Que a gente fez a abertura. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Cristo na cidade de Roma. Era a capital do Império Romano, a potência da época. Era uma sociedade mista, influenciada pela cultura grega, sim, dominou os gregos, receberam toda a intelectualidade e fizeram bom proveito para os seus propósitos e objetivos. A ponto de ter imperador filósofo. Imperador que defendia teses que até hoje são estudadas no ensino filosófico.
Paulo escreve à igreja de Cristo que está nessa cidade, sendo confrontada de diversos lados, passando por várias provações, alguns tentando ainda defender a ideia de uma salvação por obras, por mérito, por obediência à lei e os mandamentos, e outros também, a graça está aí, então eu posso fazer o que quiser e é para o outro extremo. E Paulo escreve uma carta bem profunda, bem doutrinária, bem teológica. Calvino diz, olha, se eu ficasse só com Romano aqui, os evangelhos de Romano estava de boa para mim, mas como não é a minha vontade e a dele é perfeita, então a dele equivale à minha não. Era a ênfase que Lutero e Calvino davam à importância de Romanos. E nesse texto, escrevendo diante disso, a coragem do apóstolo Paulo, diante de um cenário altamente intelectual também, era enorme. Ele não tinha vergonha da mensagem. Ele não tinha vergonha. Nos nossos dias, em alguma medida, tem surgido um sentimento meio que de timidez em alguns pastores ou em alguns cristãos. Isso se dá porque você tem uma estrutura educacional muito forte, com pressupostos materialistas, uma dialética materialista, ateísta, terrível, dentro das nossas universidades, e por outro lado, um despreparo enorme dos cristãos protestantes históricos. E a gente precisa lembrar o seguinte, que quem começa com as universidades é a fé cristã. A gente não deve nada. Eles beberam da gente, eles pegaram da gente, certo? Cite aí uma universidade na Inglaterra, nos Estados Unidos. As pontifícias universidades no Brasil, que tem um ensino muito bom, embora devido às ressalvas, mas também tem berços. Mackenzie, no Brasil. A formação da educação, filosofia cristã foi muito forte. Lutero defendia a democratização da educação. Você vê, a partir da Escola Nova de 1930 para cá no Brasil, os caras defendendo bandeira, você vai para Lutero defendia aquilo. Lutero defendia a democratização, chegar no mais simples, chegar nos mais vulneráveis. Isso não é tese de grupo A ou grupo B. Isso era um princípio já que era defendido por reformadores. Paulo, e aí o que acontece, às vezes a gente fica tímido diante da sociedade. O cara tem doutor em filosofia, PhD não sei em quê. Aí os meninos vão para a faculdade, para a universidade, os nossos filhos, e chegam em casa questionando, desacreditando daquilo que foi ensinado desde pequeno, adolescente, criança, adolescente e jovem. A fé cristã não tem nada, não deve nada. Não deve nada a nenhum filósofo. E quando o seu professor de filosofia achar que o cara que tem conhecimento é aquele que é ateu, pega o texto do pai do racionalismo moderno e mostra a ele assim. O pai do racionalismo, Descartes, dizia que um dos pontos para a sua filosofia ser coesa é partir do pressuposto da existência de uma divindade. Quando ele achar que ele é o intelectual, manda ele ler Platão, manda ele ler Sócrates, manda ele ler o próprio Aristóteles, que apesar de construir sua filosofia nos sentidos, não negava o primeiro motor, a partir de um conceito de um filósofo anterior a ele, chamado Parmênides também. A maioria dos filósofos não negaram a existência da divindade. Então, não caiam nesse discurso. O que eu quero dizer é, tem a mesma coragem que o apóstolo Paulo teve. Ele entra nesse cenário todo intelectual e ele não entra com timidez. Ele diz assim, olha aqui, Siri, eu não me envergonho do Evangelho. Escute. Eu não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas escute, não é somente do judeu não, que já vem crescendo na religiosidade não. É de vocês também, intelectuais aqui de Roma. Quando ele chegar no seu coração, ele vai desconstruir tudo isso e construir Cristo em vós. Por que a gente tem que ser tímido? Por que a gente às vezes tem essa postura que é negativa? A gente tem que reafirmar isso. E aí Paulo diz, olha, a fé se manifesta no Evangelho. E a fé aqui não é fé na fé, é uma coisa... A fé aqui é fé nos méritos de Cristo.
A fé aqui é algo compreensível, é algo palpável. Eu sei em quem tenho crido, eu sei porque eu estou aqui, eu sei qual é a razão de eu abrir a minha boca e cantar, e adorar, e louvar. Eu sei por quê. Não é porque o ambiente é terapêutico, faz bem, porque eu consigo controlar minhas inquietudes, a minha ansiedade. É legal estar ali, a música, rapaz, o cara toca aqui só, eu gosto de ouvir o tocador, as músicas são maravilhosas, isso é bom, então eu sou presbiteriano, não é isso não, não é isso não. Essa fé aqui é uma fé que compreendeu a razão do porquê estamos aqui, sabe? De Cristo ser o nosso Salvador, é a fé nos méritos de Cristo. Então, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela... A gente cantou essa música? Pela fé. Cantamos, não cantamos? Aqui hoje? No Filho de Deus, sou vencedor. Pela fé no Filho de Deus, pela fé em Cristo. Vestiu de fato essa camisa aos reformadores, e isso é alicerce, é fundamento para a fé cristã reformada. E em último lugar, tudo isso, toda essa estrutura, a Bíblia como base, como a gente já disse, a Bíblia como base, para construir esse edifício doutrinário, para desenvolver em nós, pela ação do Espírito Santo, a espiritualidade que agrada a Deus, que agrada ao Senhor, tendo somente Cristo como aquele que de fato nos amou e morreu em nosso lugar e pagou o preço, é a nossa justiça, e por meio dele aqui estamos, nos alegramos, e tudo isso faz sentido, e como consequência, todo o benefício advindo dos méritos de Cristo repousou sobre nós de forma maravilhosa, ela foi imputada a nós, imputada, recebemos. Então, o máximo que fizemos pela ação do Espírito Santo foi erguer a mão, como diz um teólogo antigo, a mão que recebe a esmola. A fé é a mão que recebe a graça, e que o erguer desta mão é a graça de Deus em nós, para se apropriar de forma eficaz dos méritos de Cristo. Tudo isso, qual o propósito de tudo isso? Qual o propósito de tudo isso? Só lhe deu glória. É bonito a gente dizer assim, só lhe deu glória, somente a glória para Deus. Só que tem um detalhe, meus irmãos, esse é o ponto mais difícil. Esse aqui é a encruzilhada da nossa espiritualidade. É aqui que se separa, porque é aqui, neste ponto, que o seu ego tem que ser desconstruído. É aqui que os seus achismos, é aqui que os seus sonhos, que os seus planos, que a sua ideia de vida, que a sua ideia de felicidade, que o seu sonho, né, eu ia dizer sonho americano, né? Que o seu sonho cai por terra. É aqui. Porque aqui é o esvaziar-se do seu eu. E esvaziar-se do eu é a tarefa mais difícil, mais complexa, mais dolorosa das nossas vidas. Não se dá em um momento. Ela vai se dar ao longo da vida. E às vezes só vamos sentir esse esvaziamento total quando ele diz assim, venha, acabou, venha. Obrigado. Percebem? Eu disse em outra pregação aqui, que o grande problema da humanidade foi o confronto, o ego do homem com o ser de Deus. E que Santo Agostinho resume muito bem numa simples declaração, soberba. É quando o homem diz assim, não, eu vou viver a minha vida do meu jeito, de acordo com o que eu entendo, com o que me faz feliz, com o que me faz se sentir realizado. A minha vai ser assim. Sabe a história da árvore e tudo? Significa tudo isso. Do fruto, é tudo isso. Ele diz assim, não.
Obrigado, o Senhor me criou, me botou aqui, lugar maravilhoso, mas agora é do meu jeito. Aqui é a soberba da vida, quando o homem parou em si mesmo, quando o homem se colocou no lugar do Criador, quando o homem disse assim, não, eu vivo para mim mesmo. E nós, em várias áreas, em medidas diferentes, repetimos isso o tempo todo. O tempo todo. Faça uma análise da sua consciência. Para um pouquinho e seja honesto, verdadeiro. Sabe? Abra assim, tenha coragem. Não é aquela oração assim, Senhor, meu Deus, meu Pai. Aí você está escondendo um monte de coisa aqui, né? Isso não, irmão, isso aí. Abra o seu coração para Deus. Sabe? Aquelas orações feitas pelos servos de Deus inspirados nos Salmos. Senhor, eu não valho nada. Eu sou uma desgraça. Veja, não fique com medo não, viu? Só uma podridão em minha mente e meu coração. Não olhe não, Senhor, não olhe não, porque se olhar já era. Reflita sobre isso. Porque não há como viver. Eu tenho todo esse conhecimento teórico, básico, tudo isso. Mas não há como viver o propósito da nossa existência, pelo menos razoavelmente. Eu não vou colocar perfeitamente, porque seria até talvez uma soberba, né? Ou uma vaidade, né? Uma vaidade, é tão complexo vaidade, que até quando você diz assim, eu quero ser sábio, Senhor, na oração, isso é uma vaidade. Sabe? Senhor, eu quero ser sábio. É melhor você orar assim, Senhor, me dê sabedoria para lidar com aquela situação. É melhor. Quando você ora assim, Senhor, eu quero ser sábio. Essa declaração, ela já vem recheada de vaidade. De vaidade. Isso é tão difícil, mas para que a gente possa razoavelmente viver para a glória de Deus, é necessário que a gente compreenda quem é Deus, o que Ele requer de nós, e agora aplicar esses princípios de Deus à nossa vida prática, a tudo na nossa vida, a tudo que você pensar. Você não precisa absolutamente de nada fora a palavra de Deus para você ser uma pessoa que glorifica a Deus no mundo, que anda no caminho certo, que compreende o sentido da vida, que se satisfaz, que o coração descansa. Você não precisa, e a história mostra isso. Os maiores filósofos do início da igreja, antes de se converterem, já tinham lido tudo que você pensar. Todos os caras já tinham lido e o coração continuava berrando, gritando, querendo. Os caras, rapaz, eu vou para a gandaia, Augusto, eu vou para a bagaceira, eu vou para o funk, é aqui que eu encontro a felicidade. E foi, meteu a cara na bagaceira. E a mãe dele orando. E o cara já tinha ido para várias teorias. E o coração não sossegava. Até que ouvindo a palavra de Deus, aí o coração dele, aquietou-se. Tem uma pintura, né? Ele estendendo a mão assim, o coração pegando fogo, né? Antiga. Dentro do coração a Deus, né? Eu pertenço ao Senhor. E isso só é possível quando nós somos desconstruídos. Ser desconstruído não significa deixar de existir como pessoa. Você é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Há um propósito da sua criação. Deus lhe deu sabedoria, inteligência. Deus lhe dotou de dons e vocações. Viva isso, maximize tudo isso. Deus lhe colocou no mundo belo, maravilhoso. Vá, aproveite, potencialize. Faça aquilo que você gosta, sabe? Gosta de esporte, faça. Quer capoeira, vai lá com o nosso irmão e joga capoeira, né? Joga capoeira, judô e etc. Quer ir para musculação, vá, faça musculação. Aquilo que é belo no mundo, aquilo que é liso, faça tudo isso. Não negue a você os prazeres que a criação lhe concede como graça de Deus. Só fuja do que é pecado nela. Só corra daquilo que é maléfico nela. Disso corra as léguas. Se você procurar viver dessa forma e colocar-se com a sua prática e os seus pensamentos à luz desse princípio, que a sua vida deve refletir a glória de Deus e ser para a glória de Deus, você vai estar de fato no caminho que Deus quer, no caminho que agrada a Ele. 1 Coríntios capítulo 10, 31 ao capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo está instruindo a igreja que estava brigando por causa de comida.
Eu queria comer o caruru, que minha mãe deixou lá na minha casa, e meu irmão chegou e disse, não pode não, porque você é crente. Eu disse, mas eu estou com fome, eu quero comer o caruru aqui, o vatapá, a galinha, esse negócio todo aqui. Não, não pode não, porque isso aí é sacrificado, isso aí é fruto de... E aí Paulo diz assim, ó, vamos resolver o problema. Você pode comer, Marcelino, o caruru lá. Não tem problema não, pode comer o vatapá, tudo direitinho lá. Estou falando isso porque eu gostava muito de comer esses negócios quando era criança. Quando ia ter a roda de candomblé na minha rua, eu era um dos primeiros a estar na fila lá, do Corme Damião. Porque ela botava uma tigela assim de barro, com tudo isso, os meninos com a mão para trás, sentados, botavam, e aí, vai! Era assim, com a mão. Depois vinha o caboclo e botava o mel na mão, tinha um ritual, né? Recebia a balinha. E às vezes, eu estou dizendo isso, porque uma vez saí do seminário, fui ficar na casa da minha mãe nesse dia. Aí, mãe, estou com fome. Ela disse, tem aí um patão aí de caruru que veio lá de fulano de tal, de sushi, estava com saudade de comer esse negócio. Bom, o apóstolo Paulo resolve esse problema aqui. Ele diz assim, olha, coma e dê graças a Deus. Agora, se disser, está participando de um rito, aí não coma. Paulo diz, não coma. Mas não coma não é por causa da sua consciência não, porque você está livre disso. Você sabe que tudo provém de Deus, das mãos de Deus, ainda que seja o diabo que leve para você. Se é para matar a sua fome, o diabo está sendo só usado por Deus para matar a sua fome. Isso. Aí Paulo encerra essa parte dizendo assim, vamos acabar com essa conversa, irmão, é o seguinte, tudo que vocês façam na vida, tudo. Estude para a glória de Deus, trabalhe para a glória de Deus, se relacione para a glória de Deus, case para a glória de Deus, namore para a glória de Deus, sabe? Viva a vida para a glória de Deus. Então os cristãos... E aí o cristianismo, o protestante reformado, compreendeu à luz da palavra de Deus, não existe uma dicotomia em sagrado e profano, isso é coisa do catolicismo romano, sabe? Que eu posso ouvir uma boa música, eu posso passar num determinado ambiente e Pablo está lá tocando. Você é linda mais que demais, eu vou parar, sentar, toca Pablo, que eu vou ouvir. A beleza da poesia, da música, não há dicotomia na fé protestante. A gente foge do pecado. O pecado, mas aquilo que é bíblico, aquilo que é poético, glorifica a Deus, sabe? Enaltece o Senhor. Então, quando a gente compreende esse princípio e entendemos que temos que ser desconstruídos de uma ideia de vida, de felicidade, fundamentada no pecado e nos achismos, e isso dói jogar tudo isso por fora, Deus será glorificado através da sua vida. Deus será glorificado. Você vai viver uma espiritualidade sem as amarras do legalismo, sem as influências dos achismos dos homens, e tão somente naquilo que é suficiente, que foi dado por aquele que é sábio por excelência, Deus. Quer viver bem? Ouça a voz de Deus. Quer ser feliz? Ande no prumo da vontade do Senhor. Faça o que Deus quer. Isso é bom. Percebe que viver para a glória de Deus não é alienante, não é escravizador, é legal, sabe? É legal. Gosta de buchada? Coma e dê glória a Deus. Né? Gosta de ouvir aquela poesia de Luiz Gonzaga? Aquele forrozinho, né? Glorifica a Deus. Enalteça o Senhor. A gente tem que fugir do que é pecado. Com essa estrutura, a espiritualidade reformada se impôs no mundo daquela época. E o que precisamos? Resgatar isso, primeiro, para nós mesmos, para desconstruir ideias equivocadas que foram enxertadas, e de fato vivemos uma prática cristã no nosso país e no mundo, de acordo com o Senhor, porque quando olhamos, está uma bagaceira. Está uma bagaceira. É preciso reforma hoje. É preciso, de fato, voltar o nosso olhar para Deus e sermos verdadeiramente uma igreja cristã reformada. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.